Graças a Deus. Bom estarmos aqui, mais um domingo para louvarmos a Deus e recebemos do Senhor a sua palavra. A palavra de Deus nos direciona, ela nos coloca na direção certa. Portanto, quando nós nos reunimos aos domingos, às quintas-feiras, seja na igreja, seja nas life houses, nós estamos ali buscando o nosso alinhamento com Deus. É necessário que seja assim. É necessário que o nosso contato com Deus não seja esporádico, não seja eventual. Ele tem que ser provocado por nós. Ele tem que ser desejado por nós, programado por cada um de nós, não é? Por quê? Porque nós sabemos da necessidade que nós temos de estar próximo do Senhor. Queridos, por esses dias nós estaremos falando sobre um tema bastante importante, por que não dizer o tema mais importante para a humanidade. Veja que eu não estou exagerando. Nós vamos falar sobre a libertação do pecado e uma vida de vitória. A libertação do pecado e uma vida de vitória. O pecado, ele é o problema, o maior problema da humanidade. O homem só vive nas suas fragilidades, decadências, em suas mazelas, por causa do pecado. O homem está longe de Deus por causa do pecado. O homem se tornou escravo de Satanás por causa do pecado. Aí alguém pode dizer: pastor, mas essa mensagem deveria ser pregada para uma pessoa não crente. Muito pelo contrário. Muitos crentes ainda cometem alguns pecados sem saber ou não se atentou como deveria para este tema. O dano que o pecado causa, as consequências do pecado. Então nós vamos entender aqui, nós teremos aqui uma série de mensagens aos domingos. Eu não sei exatamente quantas mensagens será necessária para tentar trazer entendimento mais profundo acerca desse assunto, para que possamos entender, para que possamos receber esta palavra como revelação para a nossa vida. Veja, irmãos, a minha preocupação, dobre a sua atenção para ouvir isso. A minha preocupação não é que você receba informações, porque informações não mudam a sua vida. O desejo do meu coração e a minha oração é para que a palavra que eu vos falo, ela venha como uma revelação de Deus para a tua vida. Porque é a revelação de Deus que vai transformar a nossa vida. Quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus disse: não foi carne nem sangue que te revelou. Ou seja, a revelação tem que vir de Deus. E quando a revelação vem de Deus, então nós declaramos incisivamente, nós declaramos com intrepidez, com ousadia, a nossa fé e o nosso amor pelo Senhor. Então, para o início, para o pontapé inicial, para um ponto de partida, eu quero tomar como texto base, eu quero tomar 1 João capítulo 3, verso 9. Queria pedir para os meninos colocarem aqui no projetor. 1 João capítulo 3, verso 9. Eu quero, irmãos, tentar até ser breve nas minhas palavras, para que você absorva tudo que for falado
Eu não quero colocar muito conteúdo num dia só. Não quero colocar muita informação no dia só e nem muita aplicação num dia só, para que você consiga digerir ao longo da semana o que está sendo falado. Deus tem cuidado dessa igreja. E Deus só tem cuidado dessa igreja porque eu tenho cuidado da noiva. Eu não sou dono da noiva, eu sou amigo do noivo. Pastor, é o Espírito Santo que é amigo do noivo? Mas eu também sou. E o amigo do noivo, ele tem que cuidar da noiva, zelar da noiva. Não pode abusar da noiva. O amigo do noivo tem que deixar a noiva limpa, separada para Deus, com roupas limpas, vestes brancas. E quando nós deixamos a igreja pura, e nós cuidamos da igreja, então Jesus vem e cuida de nós. Então eu tenho a minha preocupação que vocês estejam sendo bem alimentados e espiritualmente bem preparados para servir a Jesus. Amém? Veja que a minha palavra dificilmente é uma palavra para atacá-los, até mesmo porque eu não gosto de colocar a minha opinião. Eu gosto de deixar a Bíblia falar. Eu aplico sem colocar a minha opinião, mesmo sabendo que a minha opinião sempre ficaria do lado da palavra, do lado da Bíblia, não é? Sempre vai ficar. Mas quando eu penso em minha opinião, aí então eu mudo minha opinião, porque a Bíblia diz outra coisa. A minha opinião passa a ser a palavra de Deus, a opinião de Deus. Então vamos lá. Está aqui já? Já? Vamos ler todos juntos, irmãos. Até eu falar amém, os irmãos vão mudando os versículos aí. Nós vamos ler a partir do versículo 9, tá bom? No 3, todos juntos. Vamos lá? 1, 2, 3. Continua. Amém, até aqui. O original, essa palavra aqui, ela foi suavizada. 1 João 3,9 foi suavizado, porque ele vai dizer assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas o original, ele está muito mais ligado, a palavra, a raiz da palavra está muito mais ligada ao sentido de não pecar do que viver na prática. Então, o sentido da palavra seria: aquele que é nascido de Deus não peca. Mas suavizando um pouco essa questão, porque também em 1 João no capítulo 2 ele vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas, condicional, se pecar, tem um advogado. Então ele está dizendo, é possível que alguém possa cometer algum tipo de pecado. Então, entendendo que quem é nascido de Deus não peca, então, suavizando esta palavra, eles colocam no sentido de não vive na prática do pecado. Mas alguém pode dizer: então eu não vivo na prática do pecado, então eu posso colocar como regra para a minha vida cometer um pecado aí a cada 3 meses, vai. Não é prática, é só a cada 3 meses. Certo. E isso pode ser algo muito perigoso. Eu prefiro entender que quem é nascido de Deus não peca, e eu vou mostrar o porquê que quem é nascido de Deus não peca. Bom, primeiro nós precisamos entender o que é o pecado. O pecado, se você for lá para 1 Coríntios capítulo 15,
Se quiser colocar o texto aqui só para os irmãos acompanhar, nós não vamos ler. Cada vez que eu citar um texto, quiser colocar aqui, tá bom? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, a Bíblia vai falar acerca do aguilhão da morte. Então ele vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória pelo intermédio de Jesus. Observe isso então. O que é o pecado? O pecado é o desvio de conduta, o desvio da verdade. O pecado é o desvio da vontade de Deus. Mas em 1 Coríntios 15, 55 vai dizer que a morte, um demônio, utiliza o pecado para ferir, porque a palavra, onde está a morte, o teu aguilhão, aguilhão ali é uma ferramenta para ferir, uma ferramenta para ferir. Então ele está dizendo, o aguilhão da morte é o pecado. Então ele está dizendo que o pecado é o instrumento para ferir alguém. O pecado é a ferramenta que o diabo se utiliza para ferir. Então imagine que esse ferimento, ele introduz, teoricamente, como se fosse uma espécie de veneno mortal. Por que um veneno mortal? Porque Deus disse, toda alma que pecar, essa morrerá. Então nós vamos ver na Bíblia 3 mortes por causa do pecado. Quem está comigo? 3 mortes por causa do pecado. Primeira morte espiritual, segunda morte física, terceira morte eterna, a morte eterna. Então a primeira morte espiritual, Adão pecou e se afastou de Deus. Segunda morte física, Caim mata Abel. Terceira morte, a morte eterna, quando tivermos lá no grande, aqueles que estiverem lá no grande, diante do grande trono branco, que a Bíblia vai dizer que aqueles que vão ressuscitar ali, eles ressuscitam para prestar contas diante do Senhor, e a Bíblia diz, e aqueles que não foram achados seus nomes escritos no livro da vida, foi lançado no lago de fogo e enxofre, que essa é a segunda morte. Segunda morte, morte eterna. Então, 3 tipos de morte: primeira morte física, segunda morte, primeira morte espiritual, segunda morte física, terceira morte, morte eterna. Agora, entendendo que o aguilhão da morte é o pecado, e ele deseja, o demônio deseja, o diabo deseja que o pecado penetre em nós, o pecado cause dano em nós. Então nós somos remetidos para o Éden, até mesmo porque não tem como falar do pecado sem olhar para o Éden, porque ali é a origem de tudo. Não é que o pecado original é o pecado de Adão, não, o pecado original é o pecado de Lúcifer, porque na Bíblia Sagrada quem pecou primeiro foi Lúcifer. A diferença é que o pecado no Éden ainda não havia entrado no mundo, certo? Então nós vamos precisar pensar aqui um pouco. Eu preciso muito da sua atenção. A minha voz está chegando bem para vocês aí? Está dando para entender? Ok. Então eu preciso muito da sua atenção. Observe que lá no Éden, Adão e Eva, eles pecam. Olha só, observe isso. Deus havia dito, nós todos conhecemos a história, Deus havia dito para Adão, das árvores que estão no meio dos jardins, meio do jardim,
No jardim comereis livremente, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, não comereis. Esta árvore que estava no meio do jardim, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Diga comigo, árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore, Deus disse dela, não coma, porque no dia que comer, certamente morrerá. Veja que então, o que acontece? No momento em que Satanás, ele ouve, ou ele percebe que o homem está vivendo em obediência ao Senhor, ele precisa fazer com que o pecado entre. O aguilhão, o poder de ferir o pecado, entre. Porque o pecado não estava dentro do homem. O mal ou o pecado não estava dentro do homem, estava do lado de fora. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 5, verso 12, a Bíblia diz: se por um homem, quantos homens? Um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou por todos os homens. Se por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem também entrou a graça de Deus. Então por Adão entrou o pecado, mas por Jesus entrou a graça. Nós vamos entender essas coisas ao passar do tempo. Mas eu quero que você entenda, o pecado não estava no mundo, o pecado estava fora. Agora observe aqui, todas as vezes que nós ouvimos a palavra mundo, principalmente no Novo Testamento, nós vamos ver a palavra mundo aqui sendo usada da mesma maneira. A palavra original para a palavra mundo é cosmos. Então Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o cosmos. Mas cosmos aqui parece ser algo simplesmente voltado para a natureza ou para as galáxias, mas não. Está sim ligado à natureza, às galáxias, ao mundo que está à nossa volta, mas também está ligado ao mundo humano. Deus vai dizer, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí já está falando, é cosmos também, mas está já ligado às práticas do mundo, aos prazeres do mundo. Veja que aqui, a palavra mundo, então, ela está sendo usada, é a mesma palavra, usando as duas esferas, a esfera física e humana, e a esfera galáxia, natureza, vegetação em si. E por que está dessa forma? Deus amou o mundo, porque Deus não amou somente o homem. Quem está me ouvindo, diga amém. Em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Então o que ele está dizendo? Ele amou o mundo, inclusive a natureza, inclusive os planetas, mas a natureza e os planetas não são capazes de se arrepender. Mas a Bíblia diz que o homem sim é capaz de se arrepender, então por isso ele diz, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Porque quem crer e se arrepende, ele passa a ter vida. Mas a natureza não tem capacidade de se arrepender. Grave essa informação. Eu estou conjecturando aqui, e estou trazendo esse entendimento, para mostrar para você que lá, em Romanos 5, 12, a Bíblia diz que por um homem o pecado entrou no mundo, mas ele não entrou somente no mundo humano, físico, mas entrou no mundo natural, natureza e também sobre todas as galáxias.
Por causa do pecado do homem, Deus disse para o homem: maldita será a terra por causa de ti. Então veja que o pecado primeiro entra no homem, e depois que o pecado entra no homem, o homem amaldiçoou a terra. O pecado do homem contaminou a terra. Por que o pecado contamina a terra? Porque o homem veio de lá, e é para lá que ele volta. Então todo pecado contamina a terra. Todo pecado contamina a minha volta, onde eu estou. Agora observe isso. Quando o pecado entrou no mundo, Deus estava nos mostrando que o pecado não estava no mundo. Agora você poderia perguntar para mim, pastor, a pergunta de $1 milhão, e a pergunta que todos gostam de fazer: por que Deus colocou no meio do jardim uma árvore que poderia fazer o homem pecar? Preciso da sua atenção agora, porque a construção da mensagem, ela está, a espinha dorsal da mensagem está nesse ponto. Essa mensagem é para pessoas inteligentes. Tem pessoas inteligentes aqui? Vamos lá, tem que pensar. Eu gosto de pensar, porque se eu não penso, eu não entendo. E se eu não entendo, eu não consigo falar, explicar para vocês. Se eu não sei explicar, vocês não entendem. Se vocês não entendem, não é liberto. Observe, a Bíblia diz, quando Deus foi criar o homem, qual a palavra que Deus usou? Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então nós, o homem, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então nós somos igual a Deus. Amém, irmãos? Somos igual a Deus. Agora observe que quando o homem peca, Satanás fez uma proposta para o homem. Qual a proposta para o homem? Ele disse assim, ó: Deus sabe que no dia que vocês comerem desta árvore, vocês serão como Deus. Mas eles já eram como Deus. Mas faltava uma coisa para eles serem plenamente igual a Deus. Não no sentido de poder, né? Nada disso. De honra, nada disso. Mas no sentido de conhecimento. Porque quando Satanás disse: no dia que vocês comerem, vocês serão como a Deus e conhecerão o bem e o mal. A árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E depois que o homem come, veja a palavra de Deus. A palavra de Deus é: agora o homem é igual a nós, que conhece o bem e o mal. Essas são as palavras de Deus. Depois que, capítulo 3 de Gênesis, depois que o homem peca, Deus diz assim: agora o homem é igual a nós, falando da Trindade, é igual a nós, e agora o homem conhece o bem e o mal. O pastor não conhecia antes? Não, conhecia o bem, o mal não. Por que conhecia o bem? Conhecia o bem porque o bem estava ali diante do homem, na prática. Por exemplo, Deus criou o homem, e Ele disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora para que esteja diante dele. Então Deus criou da costela de Adão a Eva. Então quando Deus cria da costela de Adão Eva, Deus estava fazendo algo bom para o Adão. Então estava fazendo o bem. Então teoricamente, na prática, Adão conhecia o que era bom ou o que era o bem, porque Deus ensinava o bem, praticando o bem na vida de Adão. Mas o mal, Adão não conhecia. E por que Adão não conhecia? Aqui está o ponto. Veja só,
A Bíblia vai dizer assim: ninguém ao ser tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Diga comigo, Deus, bem forte, diga, Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não se permite ser tentado pelo mal. Observe isso. Então, como Deus, Ele controla o mal, porque o mal é o conhecimento, a árvore era a árvore do conhecimento do mal. Conhecimento do bem, conhecimento do mal. O homem não tinha o conhecimento do mal, ele tinha o conhecimento do bem. Mas Deus não, Deus tinha o conhecimento do bem e o conhecimento do mal. E qual era o problema? O problema é que o homem não era capaz de controlar nele o mal. Mas Deus não. Deus, ele tendo o conhecimento do mal, ele controla o mal. Porque a santidade de Deus domina o mal que está na mente do conhecimento de Deus. Vocês estão entendendo? Deu para compreender esse ponto? Vou explicar de novo. Deus tem o conhecimento do mal. Em Deus não há mal algum, mas em Deus tem o conhecimento. Deus sabe o que é mal. Mas por Ele saber o que é mal, não quer dizer que Ele pratica o que é mal, porque Deus não se permite ser tentado pelo mal, porque a santidade de Deus afasta a capacidade do mal fazer dano. Agora o homem não tinha essa capacidade. Então por que a árvore está no meio do jardim, pastor? O homem deveria ser igual a Deus. E para ser igual a Deus, o homem precisava estar com o fruto do conhecimento nele, dentro dele. Mas Deus, antecipando o problema e sabendo que o homem não podia controlar o mal dentro dele, o que Deus faz? Tira o fruto e põe para fora, e planta lá no Éden. A pergunta de $1 milhão, eu estou te dando a resposta. Tem pessoas que até hoje nunca entendeu esse assunto, mas entenda agora, Deus não podia deixar no homem o conhecimento. Por quê? Porque o homem não podia controlar o mal dentro dele. Então Deus arranca para fora e põe no Éden e diz para o homem: o mal está do lado de fora, não coma. Estava dentro, mas eu coloquei fora. Porque se você quer, para ser igual a mim, vocês teriam que conhecer o bem e o mal. Sabendo que vocês não são capazes de controlar o mal, eu tirei o mal, coloquei para fora e deixei vocês só com o conhecimento que sai da minha boca, a prática que sai da minha boca. Então Deus disse: não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. Por que vai morrer? Porque você não vai ser capaz de controlar o mal. Quem está entendendo isso? Deu para compreender esse ponto? Então, quando pessoas perguntarem por que Deus colocou no Éden uma árvore que faria o homem pecar? Não, Deus tirou de dentro do homem e colocou no Éden. Mas quando Deus colocou para fora, o homem veio e colocou para dentro de novo. Então o mal estava do lado de fora, e o homem veio e colocou o mal para o lado de dentro. Então Deus disse: o pecado entrou no mundo. Qual mundo? O mundo primeiro, físico e humano, e depois o mundo, natureza e o planeta. Ficou completamente contaminado por causa do pecado do homem. Deu para entender esse ponto? Realmente deu para entender? Maravilha. Então veja agora aqui. Depois que o homem, ele trouxe o mal para dentro dele, agora o homem tem um problema. Por quê? Porque o homem não é capaz de controlar o mal.
E o homem, por não ser capaz de controlar o mal, logo um homem mata o outro, ou melhor, um irmão mata o outro. Por quê? Porque o mal entrou. O pecado, então, é um veneno mortal que entra, o desvio do comportamento, o desvio da verdade, o desvio da vontade de Deus. Então, quando o homem se desvia da vontade de Deus, da verdade de Deus, o mal entra, e quando o mal entra, ele não controla, então ele mata. Então ele rouba. Então ele denigre. Então ele blasfema. Veja que então todo comportamento mau de um homem é sinal que o pecado está ali. Agora eu te pergunto, o pecado está em nós, crentes, igreja de Jesus? O pecado está em nós? Claro que não. Abra sua Bíblia comigo, vá comigo por favor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, nós vamos ler todos juntos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Capítulo 1, versículo 29. Quando tiver aqui, me avisa. Já está? Sim? Esses meninos estão rápidos, hein, rapaz? É benção, esses meninos são benção. Então um time ali que só ganha, só vence. Glória a Deus por isso. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Tira o pecado da onde? O cordeiro tira o pecado do? O cordeiro ameniza a força do pecado? O cordeiro aplaca a força do pecado? O cordeiro faz o que com o pecado? Tira. Olha para o teu irmão e diga: você já é crente em Jesus? Diga: o pecado não pode estar aí dentro. O pecado tem que voltar para o lugar dele, para o lado de fora. Então quem é nascido de Deus não peca. Por quê? Porque Jesus veio e tirou o pecado de dentro e botou para fora de novo. Isso aqui é libertador. O crente que não conhecer isso daqui, ele não muda de vida. O pecado vai estar dominando ele o tempo todo. E por que o pecado domina? O pecado domina porque ele está do lado de dentro. O pecado só domina porque ele está do lado de dentro. Porque se ele ficar para o lado de fora, o pecado não domina. Então eu parto agora desse princípio, que Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele veio. E no dia que eu e você cumprimos Romanos 10:9 e confessamos com a nossa boca que Jesus é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz então que a partir deste momento a graça de Deus entrou. E quando a graça de Deus entra, como diz a Bíblia dizia: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então ele diz assim, ó: quando a graça veio, a graça chegou e o pecado teve que sair. Agora nós vivemos na graça, e a graça de Deus não é um voucher para pecar. Eu estou na graça, aí Paulo vai dizer: porque estamos na graça, vamos pecar? Muito pelo contrário, claro que não. Porque a graça não é um aval para pecar. A graça é um empoderamento de Deus, é um poder que opera em nós, que nos capacita para não pecar.
A lei e o pecado dominou até que o Cordeiro viesse. Mas no dia que o Cordeiro veio, ele expulsou, colocou o pecado para fora. E agora, se o pecado está fora, quem está dentro? É a graça. E a graça do lado de dentro me fortalece para dizer para o pecado que está fora: não vai entrar, 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 não vai entrar. Se o Brasil não ouvir essa mensagem, se o Brasil não entender este princípio, os crentes continuarão pecando dentro das igrejas, com justificativa de que a graça é que basta. A graça não basta para eu pecar, a graça basta para não pecar. Portanto, quem é nascido de Deus não peca. Não peca. Pastor, então por que eu cometo pecados? Comete pecados porque em algum momento, por alguma razão, que é cenas para os próximos capítulos dessa mensagem, um pecado entrou. E quando o pecado entrou, João disse: não pequeis mais. Se pecar, corre para o advogado para pedir perdão. Porque se você não pedir perdão, o pecado fica aí dentro. E se ele ficar aí dentro, você se torna um pecador inveterado. Peca com a justificativa que Jesus perdoa. Mas a Bíblia diz, irmãos, que se nós pecarmos de forma consciente, já não há mais perdão. Já se torna o que? Uma apostasia, o abandono consciente da fé. O que é o abandono consciente da fé? Eu sei que eu estou pecando, mas eu continuo pecando. Eu estou consciente, mas estou pecando. Então não, nós vamos colocar o pecado para fora. Se ainda estiver dentro, vai ter que sair para fora. Por quê? Por que tem que sair para fora? Porque Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E eu aplico aqui para acabar a mensagem, porque o Senhor propôs no meu coração: vai devagar para eles comerem bastante durante a semana, para eles irem se alimentando. Então escute. Quando Deus foi colocar o povo de Israel, os hebreus, os judeus, que vocês acharem melhor, na terra de Canaã, Deus disse para eles assim: olha, eu vou dar aquela terra para vocês. Sabe por quê? Porque aqueles que habitam naquela terra, eu queria pedir já para a cantora Dani Godoy preparar aqui com os meninos para você louvar a Deus com o hino. Já pode preparar aqui. Observe, Deus disse assim, ó: a terra que eu estou dando para vocês, habitam pessoas lá. E sabe por que eu estou dando aquela terra para vocês? Porque aqueles homens pecaram demais. E o pecado deles, quem está me ouvindo, diga amém. O pecado deles contaminou a terra. E a terra os expulsou. Veja, o pecado começa comigo e o pecado contamina a terra. O pecado entrou em Adão e a terra foi amaldiçoada. Mas da mesma forma que o pecado entra em mim e eu amaldiçoo a terra responde à altura. E a terra expulsa. Ou seja, tudo que está à minha volta por causa do pecado, morre. E a terra vomita para fora. A terra não aceita o pecado do homem. A Bíblia diz que a natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos. Sabe por quê? Porque a natureza não gostaria de estar como ela está. Mas a natureza não pode se arrepender. Só eu e você pode se arrepender. A questão é que quando eu e você não se arrepende, a terra fica amaldiçoada. Então nós entendemos agora o que Deus vai dizer em Crônicas.
Segunda Crônica 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tudo na minha vida e na sua vida tem que produzir, se o pecado não tiver dentro. Se o pecado estiver dentro, terra morta, e a terra responde. Tudo morre, tudo seca, nada prospera, nada avança, nada. Mas se o pecado estiver fora, a terra está saudável e produz na minha vida e na sua vida. Então Deus disse para o povo: os que habitam lá vai sair de lá porque eles pecaram demais e a terra ficou contaminada, e a terra vai expulsar eles de lá. É uma lei espiritual. A terra expulsa aqueles que pecam. Adão pecou, teve que sair do Éden. Escute. E Deus disse: mas eu vou botar vocês lá, hein? Se vocês fizerem isso, vocês também serão expulsos. Vocês também sairão. E eles tiveram que sair por 70 anos, um período. Sabe por quê? Pecado. Olha para o teu irmão e diga assim: o pecado vai ficar do lado de fora. Diga: nós vamos sarar a nossa nação. Diga: nós vamos sarar a nossa cidade. Nós vamos sarar a nossa casa. Nós vamos sarar tudo que está à nossa volta. O pecado não vai entrar. O pecado vai ficar do lado de fora. O pecado não vai dominar. Aquele que é nascido de Deus não peca. Quantos aqui são nascidos de Deus? Fique de pé, por favor. Fique de pé.